nós estamos essa última sequência pensando sobre a questão das línguas em que o texto bíblico foi traduzido, isso desde o seu início, desde da sua concepção, tanto a escrita do Antigo Testamento, majoritariamente em hebraico, porções em aramaico, e depois o Novo Testamento sendo escrito em grego. E esses textos, como nós vimos, eles vêm até nós e passam por um processo de tradução, né? Tradução e também, por que não dizer, de versões. Hoje nós temos em português uma gama muito grande de versões das Escrituras, desde aquelas com uma linguagem mais acessível, até aquelas que têm um vocabulário que nem se usa mais no dia a dia. A primeira tradução para o português, a tradução conhecida como de João Ferreira de Almeida. Uma vez eu estava num pequeno grupo e alguém perguntou, né, quem escreveu a Bíblia? Aí um primo meu disse, João Ferreira de Almeida, né, que escreveu. Não, ele foi o tradutor da Bíblia para o português, o primeiro tradutor da Bíblia para o português. Na verdade, ele começou esse processo e não conseguiu concluí-lo. Então, por volta de 1680, foi publicado o Novo Testamento em português. João Ferreira de Almeida já tinha começado a traduzir o Antigo Testamento, mas não conseguiu concluir. Cerca de 10 anos depois, ele veio a morrer. E o final desse trabalho foi concluído por um dos discípulos de João Ferreira de Almeida, um homem chamado Jacobus Acker. E ele, então, fez a publicação da Bíblia em português em 2 volumes, o Novo Testamento e o Antigo Testamento. A Bíblia em português como um volume só, nós vamos ter a primeira impressão dela em português em 1819. Primeira versão da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, num volume só, em português, 1819. Aí, a partir disso, nós vamos vendo o trabalho de refinar esse texto, né? Porque uma linguagem antiga, com uma escrita antiga, se a gente pega uma Bíblia de João Ferreira de Almeida daquela época, a gente não consegue nem ler, né? Da época que se escrevia farmácia com PH, sabe? Se escrevia algumas palavras, se escrevia com H, né? Ele, com 2 L's, ele, ela, com 2 L's, né? Então, a gente não ia conseguir nem entender. Tão, não se escrevia tão, se escrevia tam, né? T-A-M, não tinha o uso do tio com o O. Então a gente olharia para o texto e ia ter uma certa dificuldade. É óbvio que a gente ia conseguir reconhecer uma palavra ou outra, e conhecendo o texto bíblico ia dar para saber mais ou menos o que o texto ali está dizendo. Mas é um português distante. E com o passar dos anos, a tradução ela vai ganhando novas versões. E essas versões são o refinar da própria língua em que o texto está ali traduzido. Então lá em 890, 898, vem a Almeida Revista e Corrigida, que é aquele texto da Almeida de 1800, né, que foi publicado, e agora, mais de 90 anos quase, esse texto agora é revisto, corrigido o português, colocado as novas regras ortográficas, né, substituídas as palavras que já não fazem mais parte. Aí lá para os anos de 1950, nós vamos ter a Almeida Revista e Atualizada, né? Então, a gente está vendo a evolução do texto. Hoje, as nossas versões, elas acabam passando por revisões um pouco mais constantes. Há um certo ditado entre a sociedade bíblica de que uma versão ela não pode permanecer do jeito que está por mais de 20 anos. Ela precisa de uma revisão. Recentemente, a gente teve um novo acordo ortográfico, né? Lembra? Que alguns acentos caíram, né? O hífen modificou, algumas palavras que eram escritas de um jeito passam a ser escritas de outro jeito. Então, a língua ela é viva e ela vai sendo modificada ao longo do tempo, e as traduções da Bíblia precisam ser adaptadas também para a nossa língua. Veja, embora o texto bíblico não altera, o texto que nós temos antigo é o mesmo texto há séculos, né? Agora, a nossa língua vai sendo atualizada e alterada. Então, ela precisa ser revista, não é porque o texto lá atrás mudou. É porque a nossa língua mudou e, às vezes, palavras que significavam uma coisa agora significam outra, e se a gente for ler esses textos na Escritura, a gente vai ser levado ao erro, não por causa do texto em si, mas porque a nossa língua agora já não é mais a mesma que era falada nas Escrituras. Quando pensamos a respeito das traduções, a gente vai pensar aí nas referências básicas ou os textos básicos que são aqueles que vão ser traduzidos. No que diz respeito ao Antigo Testamento, a gente já falou sobre isso algumas vezes ao longo dos nossos encontros, o texto majoritário que vai ser utilizado é o texto massorético, né? Aquele
tradição dos maçoretas. Mas também como apoio vai se usar outros textos antigos e versões antigas, como é o caso, por exemplo, do Targum aramaico. Então, há versões antigas da Bíblia toda, ou do Antigo Testamento todo, em aramaico, que são usados como comparação. O Pentateuco samaritano, a própria Septuaginta, que é a tradução para o grego. Então, há um texto que é básico, que é o texto em hebraico, e esse texto é comparado com as outras versões que nós temos disponíveis, que são traduções tão antigas quanto esse texto aramaico e algumas até anteriores ao texto hebraico e algumas até anteriores ao próprio texto hebraico. Então são usados como um meio de comparação. O Novo Testamento a gente vai usar o texto grego, obviamente. Talvez não tão obviamente, né? Hoje em dia, mais óbvio. Mas até algum tempo atrás, se usava muito a Vulgata Latina, que é o texto que foi traduzido do grego e do hebraico para o latim, utilizado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Posteriormente, então, nós voltamos na época da Renascença, né? A famosa expressão da Renascença é o ad fontes, né? O retorno às fontes antigas, que começa esse esforço, então, de ir para os textos mais antigos possíveis para que se faça uma tradução que seja, de fato, fiel. Então, dentro da tradução do texto grego, nós temos pelo menos duas formas de enxergar, né? Uma que nós chamamos de texto receptus, que é o texto que foi recebido, que é baseado nos manuscritos antigos que se tinha a época em que esse texto foi composto, principalmente organizado por um homem chamado Erasmo de Roterdã. Não sei quem já ouviu falar do Erasmo de Roterdã. Ele foi um estudioso, obviamente à época da Igreja Católica Apostólica Romana, isso antes da Reforma Protestante. Já na época de Erasmo já havia a prensa de Gutenberg já existia, e Erasmo começou a estudar de maneira mais profunda os textos antigos, o grego e o hebraico. E então ele propõe uma nova tradução para a Vulgata. Ele olha para a tradução que tem, que era a Vulgata Latina, e ele diz, olha, essa Vulgata, essa tradução, ela não é tão precisa como poderia ser, ela precisa ser atualizada. Então ele vai empreender um esforço em traduzir de novo, né, para o latim. Só que a tradução de Erasmo nem ficou tão conhecida, nem ficou tão boa assim. Mas ele fez um trabalho fabuloso, maior do que a própria tradução, que ele coletou uma quantidade absurda de manuscritos nos textos originais, em grego e hebraico. Ele viajou por dezenas de universidades, pegou vários desses manuscritos. Então o documento que ele elaborou não era só a tradução para o latim, mas ele disse, a tradução que eu estou fazendo é baseado nestes documentos. Então a pesquisa que ele fez se tornou mais importante do que a tradução que ele fez. Então, com base nesses textos, que são textos muito antigos, nas línguas originais, muitos deles textos bizantinos, né? É bom a gente lembrar, houve um tempo em que a Igreja Católica Apostólica Romana, na verdade veio a se chamar romana, porque havia o Império Romano e ele foi dividido em duas partes. A igreja ficou então dividida em duas partes, a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente. A igreja do Ocidente é a igreja de Roma, né? Aí começaram com a Vulgata, então o latim, e foi se popularizando somente o texto em latim. Enquanto isso, na igreja do Oriente, mais para o lado ali do Oriente Médio de fato, Israel e tudo mais, ficaram os católicos ortodoxos. E eles permaneceram fazendo as cópias dos textos gregos. Eles não foram para o latim. O latim ficou só aqui na igreja ocidental. Na igreja oriental continuaram o trabalho de copiar e copiar os textos no grego e no hebraico. Então nós tínhamos textos muito antigos que estavam circulando ali entre os bizantinos que não tínhamos acesso no Ocidente, por causa dessa ruptura da igreja. Erasmo fez esse compilado e foi atrás do máximo de documentos que ele conseguiu e uniu esses documentos. Então, junto com esses documentos de Erasmo e vários outros documentos ali dessa época, teve o início, ou teve a origem, esse conjunto de texto que nós chamamos de textos receptus, né, o texto recebido. A nossa versão João Ferreira de Almeida é baseada nesses textos. A versão de Lutero da Bíblia, baseada nesses textos. As Bíblias mais antigas, a King James, baseada nesse texto, porque era o que se tinha. Acontece que nos últimos 200 anos, nós tivemos uma descoberta absurda de manuscritos anteriores a esses. Desde os manuscritos do Mar Morto,
mas os manuscritos do Mar Morto não têm o Novo Testamento, porque eles são anteriores ao Novo Testamento. Então a gente tem muito acesso ao material do Antigo Testamento nos manuscritos do Mar Morto, mas também nós encontramos muitos textos do Novo Testamento muito antigos. E aí a gente vai conhecer, por exemplo, o Códice Sinaítico, o Códice Vaticano, o Códice Alexandrino, que são textos ali do ano 300 e pouco, muito antigos. Os textos encontrados por Erasmo são aí por volta do ano 1000 e pouco. Então, textos muito antigos. Então, a gente tem textos anteriores aos textos de Erasmo. E aí começou, então, a difusão de um novo tipo de conjunto de livros para a tradução do Novo Testamento, que é chamado de o texto crítico. Ou seja, a gente pega a maior quantidade de manuscrito que a gente pode ter, os melhores manuscritos, os mais bem conservados e os mais antigos, e a gente começa a comparar um com o outro, para poder ver, tentar chegar ao mais próximo do texto original possível. Eu estou falando de duas escolas de tradução, mas é bom entender que tanto uma como a outra, elas são muito parecidas no seu produto final. Nós não temos grandes variações de tradução, nem adotando um tipo de corpo literário, seja o Receptus, seja o texto crítico. De novo, a maior parte das divergências num texto está escrito Jesus Cristo, no outro está escrito Cristo Jesus. Não muda a essência, não muda o conteúdo, às vezes questão de letras, às vezes questão de como a frase está organizada, mas de conteúdo é a mesma coisa. Então a gente tem essas duas escolas de onde vem a tradução para o Novo Testamento, tá? Então é por aí que a gente caminha, mais ou menos. E quando vai se tratar dos tipos de tradução ou dos tipos de versão, os estudiosos vão tentar equilibrar a tradução nesses dois alvos principais. O primeiro é a fidelidade com o texto original e o segundo é a legibilidade do texto na língua receptora. Ou seja, não adianta nada o texto ser muito fiel na sua tradução e ninguém entender ele em português. Mas também não adianta nada ser um texto muito fácil de entender e ele não ter nada a ver com o texto original. Então as versões elas vão buscar equilibrar essas duas coisas, tanto do ponto de vista teológico, quanto do ponto de vista estilístico. E por estilístico eu estou falando de linguagem mesmo, linguagem acessível. Tem textos que são mais fáceis de ser, ou tem versões que são mais fáceis da gente entender e versões que são mais difíceis. Porque quando os tradutores vão iniciar um trabalho de tradução, uma das perguntas importantes a se fazer é: para quem é esse texto? Quem vai receber esse texto? Aí a primeira resposta é que língua, né? Então, ok, português, beleza. Mas quem é o povo que vai ler esse texto? São acadêmicos? Aí a gente vai ter um tipo de linguagem. São pessoas que têm, são letradas, que são estudadas? A gente vai ter outro tipo de linguagem. São pessoas que têm pouco acesso à formação comum, né? Escola, né? São pessoas que têm escolaridade, né? Vamos dizer assim. Aí você vai ter um outro tipo de texto. É a mesma coisa de você pegar uma passagem bíblica e tentar explicar para uma pessoa que é versada, né? Que é um acadêmico, e explicar para uma criança. Você vai escolher palavras diferentes de acordo com as pessoas com as quais você vai falar. Então, quando a gente pega, por exemplo, versões como é o caso da NAA, versões como é o caso da NVI, a NVT, por exemplo, e a NVI, são linguagens mais acessíveis. Mas os tradutores fizeram uma linha de corte pensando num público que tinha pelo menos 8 anos de escolaridade. Então, na hora de traduzir, eles decidiram: essa aqui vai ser a nossa linha de corte. Pessoas que pelo menos têm 8 anos de estudo formal. Já a NTLH, já leu a versão da NTLH? Ela é muito simplificada, porque os tradutores, ao fazer esse trabalho, escolheram uma linha de corte de 4 anos de ensino formal. Então, se você estudou até a 4ª série, essa é a ideia da tradução da nova linguagem de hoje. Você consegue entender o texto que está sendo traduzido. Então, há uma escolha estilística, uma escolha de palavras, uma escolha em como as palavras são colocadas, tentando privilegiar um tipo de público. Sem contar também as questões teológicas. Então, se é uma tradução para protestantes, ela vai ter alguns contornos. Se é uma tradução para católicos, ela vai ter outros contornos. Por exemplo, nas nossas traduções evangélicas ou protestantes, a gente encontra a palavra arrependimento. Se você for olhar nas versões católicas, você vai encontrar a palavra penitência. A ideia é basicamente a mesma.
Só que a palavra geralmente utilizada pelos católicos para esta ação é penitência e não arrependimento, né? Há um texto de Romanos capítulo 12 que fala que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Há versões católicas que dizem que nós temos que entregar o nosso corpo como hóstia. Porque na mentalidade católica, a hóstia é um sacrifício. Então a tradução, ela respeita também esses contextos teológicos. Há algumas palavras que elas exprimem um significado muito mais profundo do que muitas vezes a gente entende somente lendo a palavra. Mas então, é esse equilíbrio que a gente busca ter. Eu coloquei um exemplo aqui, numa língua mais próxima da gente, né? Em inglês, né? Então aí tem a expressão, "This is a very pretty flower." Né? Se você entende um pouquinho de inglês, existem várias formas de traduzir essa palavra, né? Deixa eu colocar aqui meu ponteiro. Então aqui, ó, "This is." Isso aqui pode ser traduzido como este, esta, isto é, ou esta é, ou este é. Então a gente pode dizer isto é tal coisa ou esta é tal coisa. E qual coisa é essa? Há uma very pretty flower. Muito bonita flor. Mas a gente não fala assim em português, né? Isto é uma muito bonita flor. A gente não fala isso. Então a gente pode dizer que essa é uma flor muito bonita, essa é uma flor muito bela, essa é uma muito bela flor. Aí a gente consegue se manter na forma como o texto está. Veja, de maneira mais próxima do original. Esta é uma muito bela flor. Estou respeitando a forma como as palavras aparecem no texto original. Ou então eu faço uma adaptação para o sentido. Esta é uma flor muito bonita. Então a ideia é a mesma, mas eu precisei traduzir de forma diferente porque a forma como nós falamos, a forma como a nossa língua é estruturada é diferente do inglês. E aqui eu estou usando uma língua muito mais próxima da gente. É contemporânea, né? E a gente ouve algumas dessas palavras por aí. Eu acho que flower, todo mundo sabe o que é flower, né? Então são palavras que estão mais perto do nosso cotidiano. Mas ainda assim, toda tradução de um idioma para o outro precisa de um nível de adaptação. Imagina a tradução de uma língua antiquíssima, que nem é falada do mesmo jeito hoje em dia. E está distante de nós, na escrita, na cultura, na forma como as frases são estruturadas. As frases, por exemplo, do hebraico bíblico são diferentes de como são faladas hoje no hebraico moderno. As frases do grego antigo são diferentes da forma como se fala o grego hoje em dia. Embora algumas palavras podem até ser as mesmas, elas não fazem o mesmo sentido se você for tentar usar as regras de agora numa língua antiga, né? É a mesma coisa a gente pegar lá a carta de Pero Vaz de Caminha de 1500, né? E tentar entendê-la com a mentalidade de hoje. Você vai encontrar palavras como mancebo, né? Vai encontrar algumas... por exemplo, estava vendo um textinho que falava de que a presença de tal pessoa era muito agasalhadora. Assim, agasalho, como assim? Significa que ela é muito aconchegante, era bom estar com aquela pessoa. Então você vai tentar fazer algum tipo de tradução, até mesmo de interpretação de textos de português antigo, você vai ter essas dificuldades. Então aí, dentro das traduções ou das versões, a gente vai encontrar aí três formas, basicamente, de estruturação da tradução. A primeira nós chamamos aí de uma equivalência que é formal, e essa equivalência formal, ela tenta ser mais exata no sentido da semântica, da forma como a frase está. Pegando o exemplo anterior, né? Esta é uma muito bela flor, seria uma ideia mais de tradução formal, mantendo a ideia, mas também mantendo a estrutura em que o texto aparece. O desafio para esse tipo de tradução é que ele vai exigir de nós uma interpretação maior, porque vai cobrar de nós um conhecimento um pouco maior da estruturação daquela própria língua, porque ela está tentando organizar as palavras, como você vai encontrar depois num léxico. Você vai pegar lá uma versão que é português e hebraico, por exemplo. Aí então você vai conseguir mais ou menos fazer uma equivalência palavra por palavra. Aí fica mais fácil essa pesquisa para estudo. Mas para entender no dia a dia, vai ficar um pouquinho mais difícil. Depois a gente tem a tal da equivalência dinâmica, que não vai traduzir palavra por palavra, mas vai traduzir ideia por ideia. O que essa ideia significa e como ela se comunica melhor na língua receptora. Óbvio que, assim, boa parte das traduções, na verdade, vamos dizer todas as traduções, elas vão acabar sendo um misto dessas duas coisas. Sempre pendendo mais para um ou para outro, mas elas vão ser um misto. Porque algumas traduções literais,
elas nem fazem sentido para nós. A gente vai ver alguns exemplos mais à frente, que existem expressões idiomáticas que não fazem sentido. Pensa aí alguma expressão idiomática, cada macaco no seu galho, traduz isso por inglês, vai fazer sentido, né? Algumas expressões, tipo, no português a gente usa o pois não, para dizer sim, né? Você gostaria disso? Pois não. Né? Então, sim, mas estou falando não. A gente usa no português a dupla negativa. Né? Nunca ninguém viu. Nunca ninguém, duas negativas. Em outras línguas isso não faz sentido. Né? Nunca alguém viu, faz sentido. No português a gente usa nunca ninguém viu. E essa dupla negativa, em algumas línguas, ela se exclui. Né? Então, nunca ninguém, então alguém, né? Viu. E aí faz uma confusão. Então, tem gente que vai estudar a nossa língua que sai correndo, porque não faz sentido algumas coisas que a gente usa no dia a dia. E isso acontece em todas as línguas. Então, na hora de fazer essa tradução por equivalência dinâmica, a ideia é buscar o sentido e traduzir o sentido, não necessariamente palavra por palavra, o que vai trazer alguns desafios também. Embora a gente tenha menos dificuldade de interpretação, por outro lado, nós estamos nos aproveitando da interpretação de outro. A pessoa leu, a pessoa entendeu e agora está dizendo que ela entendeu. Então já não é tão fiel ao texto original, mas é mais fiel àquilo que uma pessoa entendeu que o texto original estava dizendo. Né? Então ambas têm as suas dificuldades para nós interpretarmos. Então qual é o melhor texto? Qual é a melhor versão para a gente entender a Bíblia? Hebraico e grego. São as melhores versões. Vai para o original, essas são as melhores. Mas eu não tenho condições, então a gente vai se aproveitar dos esforços de pessoas que buscaram traduzir, e geralmente são grandes grupos de pessoas, não é uma pessoa que traduz. Né? São um amontoado de gente que entende de línguas, que entende tanto das línguas originais quanto da língua receptora. Então, gente que é bom no português, gente que conhece história, geografia dos lugares bíblicos para poder fazer essa equivalência melhor. E esses consórcios de pessoas que fazem essa tradução vão fazer esse esforço entre equilibrar a equivalência formal e a equivalência dinâmica. Há uma terceira forma de versão da Bíblia, e aí a gente não pode nem chamá-la de tradução, porque ela é de fato uma versão, que nós chamamos de paráfrase, que é o caso da versão conhecida como a Bíblia à Mensagem. A ideia da Bíblia à Mensagem não é uma tradução equivalente e nem uma tradução dinâmica. A ideia é tentar entender o texto de uma maneira ampla, tanto é que quem já teve acesso à Bíblia à Mensagem vai ver que ela não é separada por versículos, ela é separada por blocos. Então tem lá, do verso 17 ao 24, aí um bloco. Verso tal ao verso tal. Porque muda até a ordem em que os versículos aparecem, porque a ideia é o significado. O significado geral precisa ser coerente. E aí vão usar, inclusive, expressões do cotidiano, expressões do dia a dia. Eugene Peterson, que foi o primeiro a propor esse tipo de tradução, ele diz que a Bíblia, quando foi escrita, isso está no prefácio da Bíblia, a Bíblia, quando foi escrita na linguagem das ruas. E é isso mesmo, a linguagem que as pessoas falavam nas ruas. E a proposta dele é trazer a Bíblia para a linguagem das ruas. Então ele pega não o português formalzinho que a gente fala na sala de aula, por exemplo, não o português que a gente usa para escrever um documento oficial, que é um português mais bonitinho, mais rebuscado, com vírgula no lugar certo, nós não colocamos nós fomos, né? Nós voltemos, não colocamos nada disso, a gente conjuga o verbo certinho. Não, ele fala assim, é a linguagem que usa gíria, a linguagem que usa figuras idiomáticas. Essa é a ideia da Bíblia à Mensagem. Então ela não é uma tradução, ela é uma paráfrase. Uma outra versão dessa é a Nova Bíblia Viva. Também é uma paráfrase. Eu coloquei aqui um exemplo do Salmo 1:1. A versão revista e corrigida, que é a mais formal, ela traz assim: bem-aventurado o varão, olha aí, varão, ninguém fala varão, a não ser os assembleanos hoje em dia, e algumas igrejas mais pentecostais, varão, para se referir ao homem, ela diz, bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A NVT, que já é mais dinâmica, ela traz feliz, olha, nem bem-aventurado ela usa. Ela diz feliz é aquele, não é varão, é aquele, serve para homem e serve para mulher. Né? É aquele que não segue o conselho dos perversos, em vez de ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos zombadores. Trocou escarnecedores por zombadores, porque é muito mais próximo daquilo que a gente fala no dia a dia. Agora, olha a Bíblia à Mensagem, olha o que diz.
como Deus deve gostar de você. Você não aparece no bar do pecado, você não anda à espreita no beco sem saída, você não frequenta a escola dos desbocados. Então ele está tentando adaptar uma linguagem poética para uma forma poética que se fala em português do dia a dia. Né? Então, o sentido, o espírito do texto está ali, né? Mas não é uma tradução, é uma paráfrase. Um outro texto, Marcos capítulo 1, versos 7 e 8. Aí eu peguei só os extremos, tá? A versão mais formal e a mensagem. Verso 7 diz, e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Olha como que a mensagem traz. Sua pregação era essa, falando da pregação de João Batista. O mais importante está por vir. O protagonista desse drama, perante o qual eu sou um simples figurante, mudará a vida de vocês. Eu os batizo aqui no rio, mudando a velha vida de vocês pela vida no reino. O batismo dele, com o Espírito Santo, irá mudá-los de dentro para fora. Vê, bem explicadinha na tentativa de chegar ao significado. O que é esse negócio de desatar as sandálias? Né? Hoje as pessoas nem usam sandálias, no máximo as mulheres usam sandálias, né, que precisam de desatar. Né? Os homens que usam aquelas que têm velcro. Não existia velcro nessa época, né? Então a ideia era quando alguém chegava numa casa, uma das primeiras coisas que o anfitrião fazia era ir lá desamarrar as sandálias para poder lavar os pés, para trazer um pouquinho de conforto àquela pessoa. Essas eram boas-vindas, né? Então ele está dizendo, olha, eu não posso nem fazer isso, eu sou bem pequeno perto dele, eu sou nada perto dele. Aí a mensagem vai dizer, ele é o protagonista desse drama, perante o qual eu sou um simples figurante, né? Então eu estou em segunda visão aí, né? Segundo plano. Então veja, um texto que está tentando chegar numa linguagem de fato das ruas. Mais um exemplo, Efésios 4, 20, aí peguei um texto inteiro, que diz, mas vós não aprendestes assim de Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Um monte de palavra aí que a gente nem usa mais, né? Concupiscência, despojando, despojeis, né? O que significa tudo isso? Aí a gente vai para a Bíblia Mensagem. Mas isso não é vida, gente. Vocês aprenderam de Cristo. Acho que aprenderam direito, que foram bem instruídos na verdade, exatamente como a temos em Jesus. A desculpa da ignorância não vale mais. Tudo, e quero dizer tudo mesmo, que está ligado àquele velho estilo de vida tem que ser abandonado. É pura podridão, doideira total. Saiam fora. Agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Muito mais acessível, né? Muito mais acessível. Agora, não é uma tradução, né? A gente pega lá, vai tentar fazer uma equivalência com o texto original, não vai conseguir. Então, você lê o bloco, entende o bloco, traduz o bloco do jeito que der, né? Então, é uma paráfrase. Então, existem vários desafios aí, como você pode ver, na tradução. Primeiro, a distância do texto, isso diz respeito à língua, isso diz respeito à cultura e também à própria evolução da língua receptora, no nosso caso, o português. Então a gente vê, por exemplo, expressões idiomáticas que não fazem sentido para a gente. Nós vemos, por exemplo, no hebraico. No hebraico não tem o verbo ser e estar no presente. Não tem. Não se usa. Nem mesmo em conjugações diferentes de futuro, de passado. O verbo ser e estar raramente é usado. Geralmente não usa nem ser e nem estar. Então, por exemplo, a expressão ababá. Aba é pai, ba é vindo, né? Então, você pega ababá, você vai traduzir em português, é o pai está vindo. O está não existe no texto original, mas para nós a gente não diz o pai vindo. A gente não diz, o pai está vindo. Então, você vai encontrar isso ao longo de todo o texto hebraico. Não tem o verbo no presente, o verbo ser e estar. Então, aí já é uma adaptação que tem que ser feita, né? Então, essa própria distância
do texto original já traz esses problemas. Distâncias também no sentido aí cultural, né? Então a gente pega expressões como vestir-se de saco, né? Lançar cinza sobre a cabeça, são coisas que a gente não faz hoje, mas que trazem algum tipo de entendimento cultural. Que a gente precisa entender agora o contexto, que vestir pano de saco, jogar cinzas na cabeça, era uma forma de luto, era uma demonstração pública de luto. Então a gente precisa entender o contexto cultural para poder entender o texto de fato, né? E o próprio peso teológico das palavras. Palavras têm seu sentido muito limitado para nós. Então quando a gente encontra, por exemplo, na Bíblia, a palavra redenção, o que a gente entende por redenção? A gente vai lembrar de Jesus, né, que a gente foi salvo. A redenção e salvação são a mesma coisa. A gente vai tentar fazer uma equivalência. Na prática, tá bom, redenção e salvação podem ser vistos como correlatos. Mas redenção no mundo antigo era um ato financeiro. Uma pessoa, quando ela devia para alguém, uma das formas de pagar essa dívida era vendendo todas as suas posses ou dando todas as suas posses para sanar aquela dívida. Se isso não fosse o suficiente, a pessoa era vendida como escrava. Ela se tornava um escravo do outro. E então ela ia viver, às vezes, o resto da vida como um escravo para pagar aquela dívida. A não ser que alguém quitasse a dívida no lugar dela. Geralmente quem fazia isso era um parente próximo. Na lei de Israel, por exemplo, só um parente próximo podia fazer isso. Então ele tinha que ter vontade, ele tinha que ter condições, e ele tinha que ser um parente próximo para então fazer isso. Então ele ia até a pessoa, e ele tinha recursos e vontade, e então pagava a dívida daquela pessoa, e aquela pessoa estava livre dessa dívida. Quando isso acontecia, se dizia que aquela pessoa foi redimida. Entendeu toda a história? Aí a gente vai para a Bíblia e aparece redenção. Tudo isso contido em uma única palavra. É por isso que é importante nós entendermos o contexto, a língua, né, a cultura e o significado das palavras. Porque elas carregam um sentido muito mais profundo do que simplesmente a gente tentar fazer uma equivalência entre uma coisa e outra. E aí, quando a gente volta para a evolução da própria língua, a gente vai vendo palavras que vão perdendo significado, palavras que vão significando outra coisa, palavras que não vão sendo mais usadas e a gente deixa de entender o que elas significam, e a própria mudança da grafia. Então, os textos precisam ser sempre atualizados. Aí, alguns desafios práticos. Primeiro, a organização sintática, como no caso lá do texto em inglês. Textos que estão invertidos, né? Palavras que estão fora de ordem. Aí a gente vai encontrar algumas diferenças. Por exemplo, João 3,16. A versão mais formal diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, tal. A NVT vai traduzir, porque Deus amou tanto o mundo, então ela coloca o qualificativo antes de mundo. Deus amou tanto, ao invés de dizer, Deus amou o mundo de tal maneira. Vê a diferença de ordem das palavras. Nesse caso, a gente consegue entender de tal maneira, mas ninguém usa isso. Eu gosto de pudim de tal maneira, ninguém fala desse jeito mais, né? E com o passar do tempo, a língua vai ficando cada vez mais distante desse tipo de forma de escrever. Aí já João 3,16 lá na mensagem, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, seu único Filho, não unigênito, mas seu único Filho, pela seguinte razão, para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter a vida plena e eterna. Um sentido mais amplo. Outro desafio, tradução diferente de palavras iguais. Você não pode traduzir uma palavra sempre do mesmo jeito, porque ela tem significados diferentes. Isso acontece também no português. Existem palavras iguais que têm significados diferentes. Por exemplo, eu digo para você, a minha fruta preferida é a manga. Você sabe que eu estou falando da manga fruta, mas tem manga que é isso aqui, né? Você não vai me ver chupando a manga da minha camiseta e dizendo, nossa, que fruta gostosa, né? Em alguns lugares, no interior do Paraná, por exemplo, chamam a mangueira de jardim também de manga. Vai lá e guarda a manga, enrola a manga, né? Então, de acordo com o contexto, a palavra tem um significado. Na hora da tradução, também. Quando a gente diz, por exemplo, terra, no português ela já pode significar muita coisa. Terra pode ser o planeta, terra pode ser, eu comprei uma terra. Não é que você comprou um punhado de pó, né? Você comprou um terreno, né? E terra pode ser, estou todo sujo de terra.
A mesma palavra, mas para coisas diferentes. E isso também acontece nas Escrituras. A mesma palavra, por exemplo, que a gente traduz por terra, sendo indicada para país, ou para poeira mesmo, ou para uma região, né? A terra de Jerusalém, ou as terras de Moabe, né? Não estou falando só de um lugar, mas de toda aquela região, o próprio planeta e o chão no qual nós pisamos. Eu desci do meu barquinho que estava no mar e coloquei os meus pés em terra. Que terra? É chão, é solo, é simplesmente isso. Né? Então, diferente. Casa. Casa pode significar casa mesmo, lugar onde se mora, pode significar família, pode significar dinastia. Jesus veio da casa de Davi. Né? Não é que Jesus estava na casa desse tal Davi, estava lá, foi tomar um café com Davi e ele saiu da casa do Davi e chegou. Não é essa a ideia. Jesus veio da descendência, da dinastia, né? Da família de Davi. Então a palavra é a mesma, Beit. Só que ela pode ser traduzida de forma diferente. Pode significar, inclusive, templo. Quando se fala de Deus e fala de casa, casa e Deus estão falando do templo. A gente chama de templo, ou antes do templo, de tabernáculo. Né? Mas a palavra é a mesma. Beit é casa, do mesmo jeito. Então, na hora de traduzir, não vai traduzir casa, vai traduzir templo, ou vai traduzir família, e assim por diante. Tá? Outro desafio, termos que caem em desuso. E tem muito isso nas versões antigas da Bíblia. Olha, vitupério, concupiscência, chocarrice, alígera, caçoula, charneca, impudicícia, está tudo na revista e corrigida. Né? Aí, Levítico 7:12. Se oferecer por ofertas de louvores, com sacrifício de louvores, oferecerá bolos asmos amassados. Asmo, o que é asmo? A gente sabe que é sem fermento. Né? Mas porque a gente tem entendimento teológico. Mas imagina uma pessoa que está pela primeira vez lendo a Bíblia e que nunca falou asmo. Fala bolos asmos amassados com azeite e coscorões amassados, coscorões asmos amassados com azeite. O que é coscorão? Você sabe o que é um coscorão? É um pão chato, um pão amassado, pãozinho chatinho. Então outras versões vão trazer um pão fino ou um pão amassado. Né? As versões mais dinâmicas. Mas a tradução antiga, arcaica, formal, coscorões asmos amassados com azeite. Difícil, né? Olha Jó 15:27. Porquanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou enxúndias nas ilhargas. Enxúndia nas ilhargas. Ou seja, uma pessoa que engordou, ficou gordinha nas laterais. Né? Aqui as ilhargas, é aqui, que alguns paranaenses chamam de paleta, né? Aqui o lado, então ficou gordinho, né? É alguém que engordou, criou enxúndias nas ilhargas, está lá na revista e corrigida. Aí você vai ler e fala assim, não estou entendendo, estou falando em línguas aqui, né? Aí tem que ficar com a Bíblia de um lado e o dicionário do outro, para tentar entender, né? Outro texto, Salmo 38:11, os meus amigos e os meus propínquos afastam-se da minha chaga, e os meus parentes não se põem, os meus parentes se põem em distância. Né? Então, propínquos. Sabe o que é um propínquo? É um companheiro, né? É um colega. Amigo é o que é próximo, o propínquo é aquele que é próximo, mas não é tão próximo assim. Né? É um colega, é um companheiro. Né? Aí a NVI traduz, meus amigos e companheiros me evitam por causa da minha doença, da doença que me aflige. Né? Então, propíncos afastam-se da minha chaga. Então, precisa, de fato, de uma adaptação. Outros termos também vão caindo em desuso. Então, você vai ver algumas versões antigas, quando o filho pródigo diz, até os jornaleiros do meu pai têm refeições decentes. Né? Jornaleiro, não é que vendia jornal. Jornaleiro era aquele que trabalhava por uma diária de serviço. É um diarista. Trabalhava por uma jornada de serviço, a jornada de um dia. Então, ele era um jornaleiro. Aí você vai ver outros textos falando de alguém que é um vagabundo. Na nossa tradução agora, vagabundo significa outra coisa. Mas significava simplesmente um peregrino. Alguém que está saindo de um lugar e indo para o outro. Esse antigamente era chamado de vagabundo. Né? E a gente vai ler o texto e fala assim, é uma conotação pejorativa hoje em dia. Né? Mas a palavra foi mudando o seu sentido. A pessoa tem que dedicar ao Senhor as suas fazendas. Poxa, mas eu não tenho fazenda nenhuma. Não, fazenda significa bens. Tem um provérbio que diz, honre ao Senhor com as suas fazendas. Então eu estou liberado, né? Não tenho fazenda nenhuma. Não, a ideia é seus bens.
diz lá no Antigo Testamento que ao som das buzinas acontecia alguma coisa. Você fica imaginando os levitas, né? Buzina do carro, né? Bibi! Ao som das buzinas acontecia alguma coisa. Não, era o chofar, eram os trombetas. Era a coisa, né, colocava na boca e eram trombetas. Ou, mais especificamente, o som do chifre de um animal, que a gente pode chamar também de chofar. Mas aí vai se ganhando um novo significado. Quinto aí, já estamos terminando. Associações indevidas. Textos que tinham um significado e que hoje têm um significado bem diferente e que a gente pode confundir o seu significado. Jeremias 48, 11, na Ara, diz assim, que Moabe, né? Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor e o seu aroma não se alterou. Moabe está sendo comparado a alguém que fica repousado nas fezes do seu vinho. E fezes aqui não é fezes, é a impureza do vinho. O vinho, ao ser feito, precisa fermentar. E fermenta com bagaço, fermenta com tudo. Depois ele é purificado, em que é separado o líquido daquele sólido. Ele está dizendo, Moabe ficou tão quietinho que ele é como o vinho que não foi nem trocado de vasilha. Ele está paradinho ali, ele está só incorporando o sabor. Ele ainda não foi separado do seu resíduo, ele está assentado sobre as suas fezes. Aí você vai usar isso, fezes já vai trazer uma outra ideia para nós. A NVI vai dizer assim, Moabe tem estado tranquilo desde a sua juventude, como o vinho que é deixado com os seus próprios resíduos. Não foi mudado de vasilha em vasilha, nunca foi para o exílio, por isso o seu sabor permanece o mesmo e o seu cheiro não mudou. Mais fácil da gente entender, né? Ainda assim difícil, porque nós estamos falando de preparo de vinho, mas tem que entender um pouquinho como é que o vinho é feito. Mas aí, palavras que podem nos induzir a erro. Há um texto em Lucas 1, lá por verso 60 e pouco, que vai se citar uma profecia a respeito de Jesus. E vai falar que Deus levantou o seu chifre sobre o seu povo. Né? Uma salvação, seu chifre de salvação sobre o seu povo. Essa seria a tradução literal. Mas o que significa isso? Aí, todas as traduções, inclusive a própria Revista e Corrigida, não usam a palavra chifre. Vai dizer que Deus levantou uma poderosa salvação sobre o seu povo. Porque chifre era sinônimo de poder. Então não é chifre, né? Você imagina, Deus com um baita de um chifre. Dependendo do lugar de onde esse texto é lido, ainda tem conotações ainda mais complicadas. Então, nem a Revista e Corrigida traduziu chifre, ela coloca poderosa salvação. Então, algumas palavras não dá para traduzir literalmente. Há um texto em Tiago que ele diz, literalmente ele diz, se a gente fosse traduzir de maneira literal, para termos grande gozo ao cairmos em diversas tentações. Você fala, não faz sentido. Eu vou ficar alegre porque eu caí na tentação? É porque tentação não é a única forma de traduzir essa palavra. A palavra pode ser também provação, ou pode ser também teste. Então ele diz, fiquem felizes pelo fato de passarem por diversas provas. Faz mais sentido do que se alegrem quando vocês caírem em tentação. Caiu no pecado, uhul, que maravilha. Não é isso que Tiago está dizendo. Então, cuidado que a tradução literal, ela pode trazer problemas se a gente não entender o seu contexto. Então, a gente fala, o que é melhor, a tradução literal ou a tradução adaptada? Depende do contexto. Às vezes a gente precisa entender o significado e não a literalidade. Não, às vezes a gente tentar traduzir de uma maneira mais contemporânea vai roubar o significado do texto, então a gente vai mais literal para poder entender com mais profundidade. E aí, por último, a gente vê algumas expressões idiomáticas e culturais que podem também ser um problema. Trouxe aqui também alguns exemplos da Revista e Corrigida. Gênesis 34:30 diz, então disse Jacó a Simeão e a Levi, tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão e ficarei destruído eu e a minha casa. Depois do que Simeão e Levi fizeram, trouxeram um grande problema para Jacó. Jacó fala, você está me fazendo cheirar mal diante do povo. Será que eles estavam jogando futebol e aí suaram demais, estão fedendo? O que significa cheirar mal? Significa se tornar repulsivo, se tornar odioso. Aí as versões mais recentes vão dizer, vocês me tornaram odioso diante dos povos dessa terra. Mas a expressão idiomática é, vocês me fazem
cheirar mal diante dos olhos dessas pessoas. Há uma expressão idiomática para Deus que diz que Deus tem o nariz comprido, né? Que aí a gente traduz como sendo alguém de longânimo, ou que demora para se irar. O texto lá de Deuteronômio, né? O texto de Êxodo, quando Deus vai proclamar o seu nome, diz que ele é tardio em se irar. A tradução literal é tem o nariz grande, porque a ideia é que a pessoa, quanto vai ficando nervosa, vai ficando vermelha, né? E vai ficando com a bochecha vermelha. E a raiva vai crescendo tanto que vai chegando até o nariz. Então, quanto maior for o nariz, mais tempo vai demorar para a ponta do nariz ficar vermelho, né? Então, a expressão idiomática para alguém que demora para ficar nervoso é alguém, no meu caso, que tem o nariz grande. Então, expressão idiomática. E se a gente traduz de maneira literal, a gente vai criar uma imagem de Deus narigudo, né? Eu vou dizer que Jesus era narigudo, porque Jesus é a imagem visível de Deus, então Jesus devia ter uma napa igual do pastor Jean, né? Mas não é a ideia essa. A ideia é de alguém longânimo. Um outro texto, Gênesis 20, 16. E Sara disse, vês que tenho dado, e a Sara disse, vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que elas te sejam por véu dos olhos, para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros. E estás advertida. Aqui, naquele contexto em que Sara é tomada por ser muito bonita e pensarem que ela era de fato só irmã de Abraão e não esposa de Abraão, e aqui agora esta pessoa vem e vai cobrir, né, a dívida para guardar a honra dela. Dizer, olha, para dizer que eu estou te compensando, que isso aqui sirva como um véu entre os teus olhos. O que significa um véu entre os olhos? A ideia é exatamente essa de uma reparação, de reparar a honra, de uma compensação. A ideia é de tapar o rosto diante de uma ofensa. Então, olha, que esse dinheiro sirva como uma forma de tapar o seu rosto dessa ofensa. Um véu entre os teus olhos. Um outro texto, e esse nem a Revista e Corrigida traduziu de maneira literal. Diz ali, 1 Reis 14, 10. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão e separarei de Jeroboão todo homem até o menino, tanto escravo como livre em Israel, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Aqui, até mesmo a versão mais formal traduz todo homem até o menino, mas essa expressão não aparece no texto original. A expressão que aparece no texto original é os que urinam na parede. Essa seria a tradução literal. Seria a ideia de cortarei de Jeroboão aqueles que urinam na parede. Está falando de homens, tanto mais velhos quanto mais jovens. Nem a Revista e Corrigida traduziu de maneira literal, porque, né, ia ser esquisito, né? Aqueles que fazem xixi na parede. A ideia é que as mulheres não conseguem fazer xixi na parede como os homens fazem xixi na parede, né? Aí então são homens, mas se você vai traduzir de maneira literal, vai ficar esquisito. Então vê o esforço de você entender qual é o significado, qual a expressão idiomática, e hoje a gente tem uma qualidade muito maior das nossas traduções, porque nós temos muito documento antigo, não só bíblico, mas dos povos circunvizinhos. E a gente vai aprendendo como uma palavra era traduzida, como uma expressão era traduzida, em que contexto certas expressões eram utilizadas, e a gente passa a entender melhor a melhor forma de traduzir isso para a nossa língua nativa. Tá? Então aí, só a título de um quadro de resumo, algumas bíblias que são equivalência formal, palavra por palavra. A Revista e Corrigida, a Revista e Atualizada, a King James e a King James atualizada, elas vão manter mais essa estrutura gramatical, a ordem das palavras mais próximas do original, e por isso elas podem ser mais difíceis de ler. A gente viu vários exemplos da Revista e Corrigida, como ela é mais difícil, principalmente o Antigo Testamento, de se ler. Aí você encontra algumas versões intermediárias que misturam um pouco, né, sentido e palavra, que é a Nova Almeida Atualizada, a Bíblia de Jerusalém e a Almeida 21. Ela pega a Almeida e vai tentar substituir mais as palavras que caíram em desuso, né? Mas sempre também baseado no próprio texto original, para trazer coerência. Então mantém essa fidelidade do texto original, mas com uma linguagem um pouco mais acessível. É a linguagem que eu tenho adotado recentemente nas minhas exposições. Eu gosto muito, particularmente, de estudar na versão Revista e Atualizada. Embora ela seja um pouco mais difícil, o fato dela ser mais difícil no uso das palavras
me coloca para pesquisar mais questão de contexto e o que aquela palavra significa dentro dessa estrutura sintática, né? Então, eu me deparo com uma palavra e falo assim, o que isso quer dizer? Então, vai cobrar de mim mais estudo. Então, eu prefiro estudar com uma versão mais formal para poder especificamente pesquisar mais sobre isso. Mas, ao longo de todo o meu ministério, eu sempre expus a Bíblia a partir da NVI. Até recentemente, quando houve essa atualização, que achei muito problemática. Vou dizer com todas as letras que eu tenho muito preconceito com essa atualização da NVI. Eles fizeram algumas escolhas que eu achei muito infelizes em relação à tradução do texto, algumas omissões. A NVI antiga, quando um texto não aparece nos manuscritos muito antigos, ela colocava em chaves e escrevia embaixo, né? A nova NVI excluiu esses textos. Em alguns casos, o texto nem aparece mais no texto. Então, enquanto algumas versões, como é o caso da NVI antiga, prefere pecar pelo excesso do que pela falta, prefere colocar o texto e dizer, olha, é possível que esse texto também não esteja, mas está aqui para você confirmar, do que simplesmente cortar sem saber necessariamente se o texto estava ou não estava, né? Essa nova NVI fez isso. Aquele texto que eu falei sobre o chifre de salvação, que todas as traduções, até mesmo a corrigida, falam de uma poderosa salvação, a nova NVI colocou chifre de salvação, né? A NVI antiga teve o trabalho de converter as unidades de peso, de medida, para ficar mais fácil, quilo, né, altura, quilômetro, para ficar mais fácil da gente entender. A nova NVI voltou tudo, a côvado, a log, né? E aí você quer aprender? Vai pesquisar, e aí você vai ver várias tentativas de explicar o que é aquela medida, aí você vai ficar vendido na situação, né? Então a nova NVI, eu tenho muita dificuldade com ela, por isso eu abandonei aqui nas nossas exposições. Mas eu sempre usei a NVI antiga, porque ela é um bom equilíbrio entre formalidade e dinamicidade. Ela traz o significado e ela opta pelo significado quando a tradução formal é difícil, mas ela preserva ao máximo a estrutura do texto. Então, assim, se você tem acesso à antiga NVI, eu continuo recomendando ela, na minha opinião, a melhor versão devocional, né? Até para estudo. Se quiser estudar mesmo, aí é bom pegar umas versões mais formais que vai ter mais profundidade. Mas a NVI, a antiga, a gente não perde em nada na qualidade dela, né? Então a gente tem a NVI, a NVT, uma versão muito boa também, e a nova tradução da linguagem de hoje, aí nessa sequência de linguagem cada vez mais acessível. Você pega a NTLH, geralmente essa é a tradução que é utilizada nas Bíblias para crianças, nas Bíblias para adolescentes, são essa versão, a NTLH. Por quê? Porque o corte formal de estudo é de 4 anos de escola, né? E aí, por último, as paráfrases, né? Que não são versões, a mensagem e a nova Bíblia viva, que ela vai reescrever, então, a ideia bíblica numa linguagem contemporânea, altamente interpretativa. Então, lembra, é uma interpretação. Não quer dizer que aquela seja a única interpretação, mas é a escolha daqueles tradutores e versionistas. Então, pode ser que aquela interpretação te leve para uma linha teológica que não é necessariamente aquilo que o texto está dizendo, mas a pessoa optou em traduzir daquela forma, tá? Então, é bom ter esse cuidado. Para uma leitura, assim, gostosinha, a mensagem é bacana, né? Vai dar uma lida, assim, sem muito compromisso, com profundidade de texto, a Bíblia, a mensagem é muito boa para isso. Essa leitura mais devocional, mais inspirativa, legal. Quer algo um pouquinho melhor? NVI, a antiga, né? Até NVT. Quer um pouco mais profundo? Nova Almeida. Ainda mais profundo? Revista atualizada ou revista e corrigida. Aí você vai ter mais profundidade de significado, não necessariamente de entendimento, que vai demandar um esforço aí um pouquinho maior. Bom?